Aí, gente, mais um bate-papo de samba com café, né? E você que ainda não é inscrito no YouTube, no canal Fred do Cavaco, por gentileza, acesse o YouTube, bote Fred do Cavaco, aperte aquela palavrinha vermelha, ative o sininho de todas. E hoje eu estou aqui no quintal do mestre Joaca. Que luxo, que receptividade. Estou muito feliz. Alô, Joaca. Ô, meu compadre, a recíproca é verdadeira. Ter você aqui, aliás, de improviso, né? A gente fazendo um samba aqui de roda com a rapaziada, curtindo o sábado, e eis que surge Fred. Muito obrigado, meu irmão. É uma honra e um privilégio poder bater esse papo com você. Eu que agradeço. Gente, bate palma aí, mestre Joaca. Joaca, a gente já tem mais de 30 músicos, compositores, amigos da música que representam o nosso samba, e você é uma pessoa dessa, né, que representa muito bem o nosso samba, que inclusive você até relatou ainda agora que faz mais ou menos uns 13 anos que a gente teve um encontro na primeira roda de samba. E como você já é cascudo, já é da antiga, né, que tem história linda, que você com o seu banjo, né, participou de vários projetos, iniciou vários projetos, e a gente fica muito grato mesmo com o primeiro contato, e a questão que você recebeu, né, sempre incentivou e educadamente, sempre com esse carinho maravilhoso, deu oportunidade para mim chegar na roda de samba há 13 anos atrás, mais ou menos isso, né, meu compadre? Lá no Campos Elíseos. No Campos Elíseos. É verdade, assim como você, outros também tiveram a oportunidade, né, de chegar na roda de samba com a gente. Eu costumo dizer o seguinte: o samba é uma grande confraternização. Nós temos vários estilos de samba, vários estilos de música no Brasil, mas como dizem, né, e isso é uma máxima, né, o samba agoniza, mas não morre, e é um estilo de música que em qualquer local que você vai, o samba marca. Falou Brasil, em qualquer local que você esteja, as pessoas vão lembrar do samba. E Manaus sempre foi considerada a segunda capital do samba, e quando aqui cheguei, tive a oportunidade de fazer samba e de iniciar vários colegas que hoje ajudam a gente a carregar essa bandeira, mantendo sempre bem alta a bandeira do samba. É isso que a gente tem curiosidade. A curiosidade que a gente tem é de saber um pouquinho o início, Joaca. Como é que foi o início que você começou com o instrumento, que você começou essa paixão, esse amor pelo samba? Conta um pouquinho pra gente do início. Como é que foi que o Joaca começou? Eu comecei tocando violão no Rio de Janeiro, aos 14 anos. Iniciei na igreja. E qual era o bairro lá no Rio de Janeiro? Tijuca. Tijuca. Nascido e criado na Tijuca. Alô, os amigos da Tijuca, alô, nossos amigos carioca. Nascido e criado na Tijuca e vim transferido para Manaus como militar na década de 80, e chegando aqui tive na época a grata satisfação de um grupo também. Eu vim transferido pelo Exército. Sim. Mas na época veio um grupo da aeronáutica, né, colegas que faziam samba lá, e eu tive a oportunidade de conhecer essa rapaziada. Não fiz parte da primeira geração desse grupo de samba, que é um grupo muito conhecido aqui em Manaus, mas os nossos caminhos acabaram se cruzando depois, e nós fizemos sambas brilhantes. Qual o grupo? Ases do Pagode. Alô, Jair. Ases do Pagode, que é uma grande referência nossa. Com certeza. Ases do Pagode é uma referência, um patrimônio do samba amazonense. E nessa tua formação, quem era a rapaziada que estava? Então, o pessoal que iniciou as Pagode começaram no Caçã, né, um samba que era um sucesso, né, porque... Grande Inácio, né? Com certeza. E eu tive a oportunidade de ensaiar e de tocar muitos anos com o Inácio, e com a rapaziada, Jobé, Jair e uma galera. E isso foi muito legal, foi uma escola para mim, né? O Ases do Pagode foi uma escola. E nós tivemos a oportunidade de fazer sambas que encantavam. Por exemplo, Nostalgia, na Cachoeirinha, para quem não conheceu, que não é da época, né, já deve ter ouvido falar, que era um samba que acontecia no domingo e que a casa era lotada. Nós ficávamos assim, super entusiasmados de ver aquela casa lotada e falando: caramba, isso está acontecendo em Manaus, né? A gente fazendo um samba da melhor qualidade, as pessoas
curtindo e esperando chegar o domingo para ir no samba. E até hoje eu não encontro pessoas que dizem, caramba, naquela época do Nostalgia, com certeza foi a melhor época do samba, né? Sendo nostálgico. Sim. Com certeza, é essa a lembrança que eu tenho de como eu comecei o samba. Canto da cultura, pagode da armação, de uma rapaziada que tinha vontade de fazer samba, né? E daí vieram outros colegas que viam a gente tocar, né? Se empolgavam e hoje estão aí grandes músicos que estão tocando na cidade. E isso pra gente é muito legal, né? Saber que essa rapaziada se inspirou no trabalho que a gente começou a fazer em Manaus na década de 80. Olha, gente, hoje a gente está com uma novidade. O bate-papo de samba, vocês já prestaram atenção que está diferente. Inclusive, a gente está cercado de pessoas maravilhosas, de grandes sambistas aqui com a gente. E a gente vai abrir o espaço também para a rapaziada fazer pergunta. Pode ficar à vontade. Pode falar mais alto. A pergunta, ele acabou de responder, eu queria saber porque o pessoal falava, né? Sim. E realmente ele tinha tocado no lado do pagode. No Asa do Pagode. Foi responder, já, que luxo. e eu fiquei satisfeito. Show. Opa, eu sou o Gilmar, amigo do Joaca aí há Alô, Gilmar. 25 anos, por aí. Eu queria saber se o Joaca, quem foi o primeiro cantor do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil, que ele acompanhou aqui com o Asa do Pagode ou sem o Asa do Pagode? Quem foi esse cantor? Rapaz, o primeiro, eu lembro que nós fizemos um samba no Clube do Samba. Eu me lembro muito da Jovelina, né? Saudosa Jovelina, Pérola Negra, uma pérola em todos os sentidos. Nós acompanhamos Almir Neto, Zeca Pagodinho, o próprio grupo Fundo de Quintal, né? O Asa do Pagode tinha essa característica. Né? Isso em 80, 85? Isso, mais um pouquinho para frente, 87, 88. Era quase meu tempo, porque eu nasci em 85. Para você ver, rapaz, o tempo passa muito rápido. Mas assim, o que era legal é que os cantores que vinham para Manaus traziam uma banda completa, porque eles entendiam que não tinha sambista à altura, achavam que não tinha sambista à altura. E quando eles chegavam aqui, que se deparavam com pré-show, né, eles olhavam e falavam, caramba, rapaz, que grupo. Eu me lembro que a gente fez um show com um grupo Só Preto Sem Preconceito, e que eles fizeram questão de ir no nosso samba lá no Canto da Cultura. A gente fazia aquele samba no Canto da Cultura, e eles chegaram lá de improviso, fizeram samba de roda com a gente, e assim, teceram inúmeros elogios, e ficaram assim, entusiasmadíssimos, né, com o samba que já rolava em Manaus. Então Manaus tem uma história muito interessante do samba, e o que é legal é que isso não morreu, pelo contrário, né? A gente vê que o samba ele passa por períodos, né? Como acontece no Brasil de uma maneira geral, mas aqui sempre roda de samba. Se nós tivermos disposição, todo final de semana tem samba. Você sabe disso porque você é um entusiasta e um cara que toca na roda de samba o tempo todo. A gente está aprendendo devagar. O nome do nosso amigo é o Gilmar. Gilmar, bate palma aí, que pergunta maravilhosa. Meu príncipe, pode ficar à vontade. Meu nome é Nazareno Melo. Mais alto, Nazareno, mais alto. Meu nome é Nazareno Melo. Sabe que todo cantor, Gilmar, praticamente assim, do samba, tem uma música dentro do coração dele. Uma música que você canta, que você, sabe, você traz dentro do seu peito. Qual a música que você gostaria assim de cantar e que você canta no samba pra gente? Cara, que legal. Obviamente eu tenho vários inspiradores, né? O samba brasileiro é um celeiro de grandes compositores, de grandes intérpretes, né? Mas uma pessoa, pela história de vida que ela traz, né? Da sua negritude, do que representa para a história do Brasil, que para mim é uma honra e um privilégio quando eu toco o samba da Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara, com toda a sua humildade, né, eu tive a oportunidade de conhecê-la em vida, era uma pessoa assim, que irradiava luz, que irradiava amor e que trazia inspiração para todo mundo. Né? E a gente ficava arrepiado de ver Dona Ivone cantar aquele jeito dela.
E eu me lembro, na época, ainda garoto, eu acho que com 17, 18 anos, o samba no Cacique de Ramos, na quarta-feira, todo mundo falava, pô, cara, um samba lá diferente, é um pagode diferente que acontece no Cacique, e realmente era, né? E dali surgiram inúmeros, Bete Carvalho, madrinha do Zeca, né? E é uma história longa. Mas Dona Ivone tem uns sambas, assim, que são verdadeiras poesias, né? Que para nós é uma honra e um privilégio. Quando você fala em Ivone Lara, tinha um grande amigo nosso que já faleceu, mas me ensinou muita coisa, mostrou muita coisa. Quase eu ia visitar a Ivone Lara com ele, quase deu certo. Pinheiro. Ah, Pinheiro. Foi uma perda, né, cara? Um cara, realmente. E qual é a música, qual é o samba? Da Dona Ivone tem vários, mas essa aqui eu gosto muito. Tá lá. Nazareno. E bate palma aí com essa canção maravilhosa. Olha a inspiração, boa inspiração. Tá no grupo já a gravação. Joaca, eu gostaria também que você contasse pra gente as formações. Tu formou algum grupo, fora o Oasis, né? Fora que tu fez a participação junto com o Oasis. Mas aí a tua trajetória já com os outros grupos, então fez parte dos movimentos, né, dos projetos. Conta aí pra gente um pouquinho. Aqui em Manaus já. Aqui em Manaus já. Grupo Arte Show é uma rapaziada da Aparecida, né? Zé Carlos, Luquinha, Dimundinho. Uma rapaziada assim, nota 10, mocidade de Aparecida. Nós fazíamos samba na feira, e eu frequentava muito ali a Aparecida, né? E nós tocávamos na quadra da Aparecida, não era essa quadra ainda maravilhosa hoje, era uma quadra mais humilde, mas o legal é que a gente fazia um samba muito bacana. Depois do grupo Asa do Pagode, eu fui para o grupo Calçada, né? Tive a oportunidade de trocar com a rapaziada do grupo Calçada, ali em Ponta do Vento, Bar do Pirata, né? E essa rapaziada do Calçada, eu me lembro que tinha uma vontade muito grande de trazer músicas novas, todos os lançamentos. Hoje não havia naquela época essa facilidade que a gente tem hoje, né? De entrar, por exemplo, no YouTube e tá tudo lá. Então era um pouco mais difícil, mas a gente ouvia o samba no rádio, né? E reunia
fazia o ensaio cedo e quinta-feira, sexta-feira estava tocando lá. E era sucesso geral. E o pessoal ali da Glória, Santo Antônio, São Raimundo já ficava esperando, sabia que o Calçada ia vir com sucesso e era muito legal, um grupo super afinado, a quem eu tive a honra e o privilégio de participar com essa rapaziada. Um alô para a rapaziada do Grupo Calçada. Fala, Serginho, Vanjo Mel, um grande abraço. Show de bola. E Joaca, nesse tempo, eu lembro ainda, né, que eu não tocava, mas eu já ia pro samba. Eu via muito essa questão, nesse tempo, era do Oasis, né, do Evolu Samba, do... Show. Isso. E não era só grupo, né, era banda, né, tinha contrabaixo, bateria, teclado, então, e a galera ensaiava bastante, não era isso? Ensaiava legal, e o que é bacana, eu fiz até uma brincadeira contigo, olha que coincidência, né? Os grupos de samba daquela época se preocupavam em se apresentar uniformizados. E eu me lembro... Foi combinado. Eu liguei pra ele mesmo. Eu me lembro que a gente tocava no Imperial Hotel, tinha uma feijoada no sábado, e os artistas que vinham para cantar no Clube do Samba, no antigo Clube do Samba, ficavam hospedados no Imperial Hotel. E geralmente eles participavam da feijoada e geralmente davam uma palhinha com a gente. E eu me lembro que no sábado a gente tocava um sábado de camisa vermelha, outro sábado de camisa azul, outro sábado de camisa verde, e tinha um sábado que a gente tocava de camisa rosa. Nós ganhamos um jogo de camisa rosa. E aí o pessoal ficava contando, né? Esse sábado é o samba da camisa rosa e tal. E eu me lembro que a Jovelina veio para fazer um samba pra gente no antigo Clube do Samba, e ela tomou praticamente toda a caipirinha da feijoada. E quando chegou a noite para tocar, fazer o show, quando ela entrou, eu me lembro que ela não conseguia encontrar o som. Olha que interessante, ela não conseguia encontrar o som. Pedia, eu no banjo, meu compadre Ricardo no cavaco, e ela pediu o tom, me dá um ré maior, me dá um ré menor e tal. E aí eu me lembro que ela chamou a Luísio, que era do Clube do Samba, e falou: rapaz, alguém tem um diazepam para trazer para esse rapaz afinar esse cavaquinho aqui? Diapasão. Aí eu falei: mas não é um diapasão? Ela falou: diapasão, diazepam, diabo, tem que afinar esse negócio aqui que eu não consigo. E aí, a Jovelina é uma pérola, né? A Jovelina é uma pérola. E o legal, assim, desses caras que vinham, né, se empolgavam pra caramba, cantavam, Zeca Pagodinho. Eu lembro uma vez que o Zeca chegou no palco, sentou no palco e falou: olha, o negócio é o seguinte, eu toquei com essa rapaziada hoje cedo lá, eu não vou cantar nada, eles vão cantar o meu repertório, eu vou ficar sentado aqui na beira. Eu me lembro que o Clube do Samba tinha uma mangueira dentro do Clube do Samba e o palco era alto. E o Zeca sentou, naquela época ele era bem magrinho, e aí ele pediu o tom, aí pegava o microfone, começava a cantar e falava: agora é com vocês aí. Aí cantava e tal, aí ele falou: não, essa aí foi boa, tal, vamos cantar. Aí chegou, eu falei: Zeca, o negócio é o seguinte, eu acho que o cachê você vai ter que dividir com a gente, porque nós cantamos metade. Não, eu acho justo. Tem alguma coisa para receber? Porque eu bebi tudo, eu acho que não sobrou nada de troco. Muito legal. Eu gostaria de que tu falasse os compositores, os cantores amazonenses Legal. que você gosta, curto, esse, gostaria que tu... Olha, eu não posso deixar de registrar um cara que, assim, pela sua humildade, pelo que ele representa, e eu não posso deixar de falar desse período do samba que a gente fazia no São Francisco. Cabi tinha um bar. Alô, você que sou. O Cabi tinha um bar. E eu saía do samba do Imperial à tarde, saía da feijoada, 3 horas eu ia para lá. E eu me lembro que o Zé Mário, ele ficava sentado, o Zé Mário magrinho ali, ele ficava sentado olhando. E aí eu chegava com um banjo, o Gabi já ficava esperando. Tinha uma mesa, e aí ele já arrumava ali. Essa mesa eu conheço, era um carretel. Era um carretel, exatamente. Meu compadre Gabi, grande abraço, esse cara é uma inspiração. E a gente
fez aquele samba ali no Gabi e ele era marca registrada. Quando a gente chegava para fazer o samba, rapaz, lotava, não sei de onde saía tanta gente. E eu saía de lá, às vezes 7, 8, 9 horas da noite, morto, já sem voz, mas era assim, a vontade de fazer, né? E dali surgiram grandes músicos, como o próprio Gabi, compositor, Zé Mário e uma rapaziada. Esses dias eu estive falando com o Marquinhos, e ele estava me falando exatamente, pô, Joaca, ficava olhando, pô, Marquinhos Costa, e a gente estava no samba lá no meu compadre Zé Pinheiro, grande abraço, Zé Pinheiro, e ele estava falando exatamente disso. Cara, eu me lembro de você tocando banjo, e eu ficava assim, sem piscar, para não perder uma passagem, e aquele negócio que para mim era uma coisa super simples, mas as pessoas que estavam ali assistindo e vendo, e que hoje são referência do samba, né? E tem vários compositores bons, como é o caso do Júnior Rodrigues, essa rapaziada toda que leva o samba de Manaus, né? Inclusive para fora. O Júnior tem samba gravados com grandes intérpretes, Alcione e outros. E assim, tive a oportunidade de também tocar com o Júnior, e para nós é uma referência, né, cara? Então, a gente fica até preocupado de citar nomes, né? Esquecer de alguém, né? Esquecer, com certeza estamos esquecendo de várias pessoas. Mas, assim, todos com certeza se sentem representados, quem era daquela época e quem participa das rodas de samba até hoje, quando a gente chega, assim, é gratificante ver a rapaziada chegando junto e tocando samba. Vou fazer um refrão aqui, a maior. Segura aí, menina! Já viajei pra bem longe daqui, o meu AP é de frente pro mar. Em todos os lugares bonitos que vi, não se compara com aquele lugar. Eu falo com conhecimento, pois nesse assunto sou experiente. O melhor lugar do mundo é a casa da mãe da gente. Já viajei pra bem longe daqui, o meu AP é de frente pro mar. Em todos os lugares bonitos que vi, não se compara com aquele lugar. Eu falo com conhecimento, pois nesse assunto sou experiente. O melhor lugar do mundo é onde? A mãe da gente. Aí eu queria agora que tu cantasse um samba amazonense que toca você também. Olha, no dia desse eu estava conversando com um colega, um compositor, o Papá, e ele estava Alô, Ed Wills? E ele estava falando para mim assim, Joaca, fazer samba em Manaus, cantar, compor, é difícil. Infelizmente as pessoas, a grande maioria não valoriza o samba da terra, né? O Papá, o Júnior Rodrigues, são compositores de alto quilate, né? Que fazem samba da melhor qualidade. E eu queria, assim, eu fico muito preocupado de fazer um samba de um compositor e negligenciar o outro. Então eu vou pular essa, em homenagem a todos os grandes compositores da terra, e todos vão se sentir representados. Porque a gente faz uma entrevista dessa, a gente sabe o quanto isso vai ter uma repercussão. Sim. E aí o ideal era fazer um samba de todos aqueles que são, na verdade, os grandes compositores. Então, eu vou te pedir desculpa de não escolher um para fazer um samba da terra, porque eu tenho certeza que os outros vão se sentir. O Júnior, a gente acabou de cantar um samba do Júnior aqui, né? Você acabou de fazer um refrão. Você falou nele também, eu sou fã dele também. A gente acabou de fazer um refrão do Júnior. O Júnior é um cara que representa, né? Eu acho que isso para nós, né, que fazemos parte da música, que estamos nessa trajetória, né, de mais de 30, 35, 40 anos, eu lembro de samba de colegas que nem estão mais conosco, né, que provavelmente as pessoas nem vão se lembrar. Mas eu queria me resguardar de não ter um para representar. Então eu gostaria de uma salva de palmas para todos os compositores e cantores, artistas, músicos de Manaus. Todos os cantores e músicos de Manaus. Eu quero pegar essa tua deixa. Eu vou fazer um samba de um cara que assim, muita gente não sabe que esse cara teve uma passagem muito importante aqui pela terra, e hoje é um cara a nível nacional. E eu tive a oportunidade de estar num show dele
em São Paulo, e ele lembrou do bairro do São Jorge, né? E ele perguntou, tem alguém aí de Manaus e tal? E eu levantei o braço e ele falou, porra, cara, que legal, tem aqui um representante lá da terra, e eu vou fazer um samba desse cara, que teve uma passagem importante por aqui, e que hoje é, eu acho que um dos maiores poetas da música nacional. Qual é o tom? Eu não sei dizer o que senti, Aragão, quando eu acordei e não te vi. Confesso que chorei, Alô, Aragão? não suportei a dor. É doloroso se perder um grande amor. Mas ao ensinar, Joaca foi uma das pessoas que eu vi, né, no Amazon Palace, o primeiro show dele, me apaixonei. um grande poeta, né? E eu tive a honra de cantar um samba pra ele, inclusive o Iraque é aqui, tá pegando aqui dentro. Eu cantei pra ele esse samba e ele falou bem assim, tá certinho. Eu falei, cara, eu sou muito fã seu, muito educado, né, o poeta Aragão. Não, Aragão E ele é falou, um gentleman. ele falou pra mim, segue aí, vai lá, Vai nessa linha. vai nessa parada aí. Aragão, legal, eu me lembro, acho que pouca gente conheceu esse cara aqui em Manaus, ele era sargento do Exército. E ele é filho da Amazonense. Amazonense. Essa é uma grande referência nossa, né? Paulinho Carvalho é um cara que tocou no Grupo Raça junto com o Delcio Luiz. E eu me lembro de uma passagem do Delcio aqui, ele era bem novinho, né? Na época tinha um banjo e a gente fazia um samba de roda. E ele fez uma roda de samba pra gente, e o Paulinho, ele viu o Paulinho tocando, canhoto, né, tocando cavalo, falou, porra, cara, podia ir lá para fazer um samba com a gente. E eu me lembro, e agora fazendo uma referência a um grande compositor da terra também, que já é uma figura internacional, Paulo Onça. E eu me lembro do Paulinho, que fez um samba junto com o Onça, que fez um sambão que o Aragão acabou gravando e que depois acabou mudando, né? Inclusive a letra. Deixa eu ver se eu me lembro aqui do samba. Do Aragão O Paulo cheio de paixão, né? Cheio de paixão. É isso mesmo. Queria o prazer do amor, assim desejando estou, e só vou sossegar quando eu te conquistar. A jogada da chama, a luz aqui, quem sabe eu vou conseguir. Sem conseguir, joguei burros para a terra, sem favor, sem conseguir. Fiz macumba pra ganhar, eu
Eu me lembro que, inclusive, o Aragão trocou, né? Porque sem conseguir, joguei blues para ter, assim foi boa. Sem conseguir, fiz macumba para ganhar, ele mudou, fiz feitiço, né? Mas original. Mas Onça vai lembrar disso. E eu me lembro que a gente estava uma chuva torrencial na casa do Paulinho. E o Paulo, eu tive a oportunidade de participar dessa de estar junto com ele. Príncipe do Pagode? Príncipe do Pagode. Eu me lembro que tinha um samba na Conde de Pirajá, em Botafogo. Tem a Visconde de Pirajá e tem a Conde de Pirajá. Saudoso Reinaldo. Saudoso Reinaldo. E o Reinaldo ele era o artista principal dessa casa, chamava Nega Fulô. Né? E era um samba que acontecia na sexta-feira. E toda vez que eu estava no Rio de Janeiro, já morava em Manaus, eu fazia questão de ir nesse samba do Reinaldo. E, cara, o Reinaldo, assim, é um intérprete que, para mim, sabe, deveria ser o rei do pagode. Mas o rei é o Zeca, né? O rei do Rio de Janeiro. Mas o Reinaldo, o príncipe do samba, é um cara, assim, que também é uma grande referência para mim, né? E eu me lembro que eu ia no samba e ele falava, ó, tem uma amazonense aqui que gosta do samba e vem aqui para prestigiar meu samba, muito obrigado. E eu chegava cedinho, sentava na mesa na frente. E tem um samba do Reinaldo que eu canto toda vez que eu tenho oportunidade de estar, eu canto samba do Reinaldo, que é esse aqui. Veja bem, nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos sabemos considerar. Eu lembro sim aos momentos passados, mesmo assim suplantamos. Samba que é cantado em todas as rodas de samba do Brasil. Se não cantar esse samba do Reinaldo, bate palma pra pergunta do Black Days. Já que tu também tocou num ponto maravilhoso. É difícil mesmo. Eu até conversei isso já com o João Rodrigues, né? Conversei com vários outros compositores e cantores. O nosso samba amazonense, eu acho que já tem muita coisa boa, muita maravilhosa. E a galera, principalmente a galera da nova geração, eu acho que a galera, eu gosto de tocar nesse assunto porque a gente tem que fazer isso. Eu acho que a nossa cultura aqui, o nosso povo, ele tem que fazer isso. A gente tem que regravar mais a canção do nosso artista que está lutando ali, mas botar a nossa identidade. É que eu fico fascinado
com o samba que o Reinaldo, né, regravou, por exemplo, o samba do Arlindo Cruz, que o Arlindo Cruz lançou ontem, o Príncipe regrava, mas na versão dele. Eu fico fascinado o samba que o Zeca lança hoje, e amanhã o grupo Revelação regrava mais na identidade deles. Eu acho que isso está faltando mais para cá, né, para Manaus, né, para valorizar e ajudar mesmo a divulgar mais o que é nosso, né? Eu vejo a necessidade disso. E claro que tem muita coisa linda, São Paulo e Rio, inclusive tem muitos amigos nossos compositores. Mas eu acho que a galera tem que ir na roda de samba, no seu audiovisual, no seu DVD, né, olhar um pouquinho com mais carinho para essas músicas que já foram gravadas, esses sambas inéditos. Então, bora botar nossa identidade, gente, mas parar de achar que a gente está copiando, está fazendo igual. Não! Mostra o nosso jeito, bota a nossa identidade. Eu acho que isso é importante. Não, muito legal. Eu concordo com você, Fred. E eu acho assim, não é demérito nenhum você regravar um grande sucesso, desde que você cite a fonte, diga quem é o compositor. Eu acho que isso aí é legal. E não é nenhum demérito, né? Ninguém tem inspiração para fazer samba toda hora, né? E essa questão da interpretação, ela é muito importante. Em Manaus tem grandes intérpretes, né? Não só no samba, né? Mas na música popular brasileira, Eliana, Selena, uma rapaziada que é uma referência para nós também, né? De samba da melhor qualidade, de música da melhor qualidade também. Mas eu concordo com você, regravar grande sucesso e também músicas inéditas é importante. E tocar um pouco mais os músicos da terra, né? Porque eu estava falando com o Marquinhos Costa um dia desse, ele falou, pô, cara, eu tenho várias músicas, tem milhares de visualização, pô, e ninguém canta, ninguém toca minhas músicas e tal, né? Mas eu acho que a gente é isso, né? O caminho começa é esse. pela roda, eu acho que o caminho é esse, né? É fazer, cantar e permitir que as outras pessoas se deleitem com a poesia, com o samba, que é a marca da nossa identidade. Mas, de novo, né? Pode ficar à vontade. Eu não podia parar por isso. Eu acho que tem a cultura do Rio de Janeiro, do samba, e tem a cultura de Manaus, do Amazonas, da segunda capital do samba. Para mim também, sempre vai ser. Vai ser. Mas assim, você diz assim, vamos cantar os maiores poemas de samba do Rio de Janeiro. Sim. Então vamos cantar o maior poema do Amazonas, do samba, da raiz daqui do nosso estado, que se chama Chico da Silva. Eu acho que ele deve Chico é um conhecer. baluarte do samba. O Chico. Chega, Chico. Então ele canta Vamos fazer um Chico. Né? Vamos fazer. do Chico. Para levantar a boca dele, é verdade, mas Sim. eu deixo o dono da casa falar. Sim, pode, mas fica à vontade. Você cantou uma parte do Júlio Rodrigues, mas o papá, eu me lembro que eu comprei um CD na época que ele tinha um grupo de samba, com o irmão dele, Cal. Cara, aquele CD dele foi um estouro, irmão. Por exemplo, tem uma música que eu não esqueço, eu canto, eu comprei CD. Não deixe o tempo nos condenar, pois todo amor pode Cara, isso ficou. Coisa nossa. Eu gostaria Quero de investir já nessa o Guarda relação. quis preservar todo, Isso. mas você cantou do Júlio Rodrigues, eu gostaria que você fizesse uma palhinha dessa música, que pra mim marcou a minha Sim. Inclusive esse samba aí, inclusive esse samba é do Paulo Onça, É do Paulo Onça, né? junto com o Fábio Mendonça. Pois é. E acho que tem mais um parceiro. Mas essa música é linda demais. Foi vários sucessos nesse Ele falou uma coisa muito importante do CD. Pra mim, pra minha visão, se o Coisa Nossa tivesse com a mesma formação até hoje, na minha visão, tá, Joca? Não sei se é a mesma tua opinião. O Coisa Nossa era o fundo de quintal do norte. Porque eu estava iniciando a tocar e eu ia para as rodas de samba, inclusive para a tua roda de samba.
A gente percebia que todo músico, todo cavaquinista, o cara que estava tocando, estava cantando, aprendia as músicas do Coisa Nossa e cantava naturalmente, né? E a gente ficava fascinado. Muita gente iniciou, começou. Vamos fazer então aqui uma dobradinha. Eu vou fazer uma do Chico, Isso. né? E tu faz uma do Papá. Sim. Pode ser? Então vamos. Vou fazer uma do Chico aqui, que é uma... e que me traz grandes recordações da minha infância e com certeza da infância de vocês. Naquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito quanta saudade. Roda piano, estilo na pescoço, a saudade. Mamãe me acordava cedo, e ninguém como a mãe fazia brincar. Eu vou ficar te vigiando no caminho na escola, você trabalha jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, na chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava improvisar com cantar. De tudo chegou primeiro, minha primeira namorada se esqueceu de mim. Só que não. É por bom, é por bom, é por bom. Lá menor, lá menor, lá menor, lá menor, lá menor. Existe uma grande amizade entre eu e você. Quando a gente se toca, se perde o prazer. Prazer começa no tempo, não dá pra esconder. O amor pega a peça que eu não consigo esquecer. Isso aí, existe uma grande amizade entre eu e você. Quando a gente se toca, se perde o prazer. Prazer que começa num beijo e não dá pra saber. O amor pega a peça que eu não consigo esquecer. Dó maior, dó maior, dó maior, dó maior. Como ele falou no Papaco, é um grande hino do Papaco, inclusive no meu primeiro CD tá a gravação. Eu regravei essa música do meu jeito. Mas obrigado pelo carinho e pela autorização do Papaco Adilson. Alô, Adilson! E o que é que eu faço sem teu abraço? Te dei o mundo, te dei o mundo, te dei o céu e o infinito. Sem teu abraço, eu não sei viver. Que legal de pessoa, O DVD continuar. Eu estive com o papai Vai, mestre, lá na pode. calçada, Não, caldeira. depois que terminar. Pode ficar à vontade. Fred, Pode ficar à vontade. queria cantar essa tua autoria agora. O povo vê aí. Pode cantar? Qual é? A última agora, Chico. a autoria aí. Ah, do Acende o Fogo aí? Pode ser? Tá. Pode sim. Vai. Fazer rapidinho, o Joga contou um pouco da história dele, que ele veio do Rio de Janeiro, começou no violão, veio para Manaus, mas eu queria saber como é que começou a relação dele com o instrumento banjo. Com banjo. Porque ele é muito identificado com o Joga do banjo. Joga do banjo. Rapaz, o primeiro cara que eu vi tocando banjo foi Almir Neto. Eu me lembro que eu fui com meu irmão no Cacique e quando cheguei na Rua Uranus, né, eu me lembro que a gente foi de carona e aí eu, do lado de fora tinha uma fila para o pessoal entrar ali na bilheteria e eu ouvindo ali aquele instrumento, falei, cara, mas esse negócio é muito diferente. Sabe quando você se apaixona pela sonoridade do negócio? Por exemplo, o Black tem uma marcação de tantã que é inconfundível. Onde eu chego, que eu ouço o Black, pô, tantã do Black.
Obrigado, Beck, mestre. Beck é uma referência, Manduca é uma referência no Eu pandeiro. que não conheço. Né? Pô, e a gente tem o privilégio de tocar com essa rapaziada aí, que é tirideira. Mas quando eu ouvi aquele banjo lá, eu falei, cara, mas esse instrumento aí, ele tá acostumado com o som agudo do cavaco, né? Rapaz, quando eu entrei lá, que vi o Almir com a camisa do Flamengo, pô, na roda de samba tocando, eu falei, caraca, mano, que é isso, né? Em afinação de cavaco, né? E eu fiquei apaixonado, falei, pô, e não tinha banjo para vender, né? Naquela época não tinha banjo para vender, você tinha que encomendar, e o pessoal da Bandolim de Ouro não fabricava, aliás, ninguém fabricava, né? Tinha o Delvec, mas nessa época mesmo, eu não encontrava. Era raro. Era raro. E aí eu vim para Manaus, e aí começamos a fazer o samba, e o cavaco na roda de samba, a gente sabe que o cavaco não tem, né, ele não tem volume, mas você tem que sonorizar e tal. E aí eu me lembro que eu voltei no Rio de Janeiro e ganhei do meu irmão um banjo de presente. Falou, cara, tá aí. Eu falei, como é que você conseguiu esse banjo? Ele falou, não, depois eu te conto. E eu tive o privilégio de ter o meu banjo assinado pelo Almir. Um banjo com perica de couro, e o Almir assinou meu banjo. E aí, quando ele veio fazer um samba aqui em Manaus, inclusive nesse samba que ele veio, o irmão dele morreu lá no Morro do Salgueiro, e eu levei o samba, eu levei o banjo para ele assinar de novo. Ele olhou e falou, cara, essa assinatura é minha. Eu falei, pô, você assinou no Rio de Janeiro. Com você? Eu falei, não, você assinou com meu irmão. Ele falou, ah, teu irmão é compositor lá da Império da Tijuca, né? Eu falei, Império da Tijuca. Ele lembrou do meu irmão, claro, não ia lembrar de mim, porque ele não estava lá. Mas eu me lembro que ele fez o show e acabou pegando um avião na madrugada que o irmão dele tinha morrido no Rio de Janeiro, e ele foi embora. Ele não assinou meu banjo de novo. E eu fiquei com esse banjo muito tempo, e depois acabei acho que me roubaram esse banjo, né? Mas eu me lembro que em 84, 85, eu já tocava banjo de Manaus. Obrigado pela pergunta. Bora, mestre. Bate palma pro Hugo aí, gente. Eu quero que maravilhoso. Eu queria também fazer uma declaração, não é bem uma pergunta, mas só para contribuir com o que foi falado, né? Algumas pessoas falaram sobre o samba de Manaus, que às vezes não tem o mesmo nível que o do Rio. Acho que até o nível tem, mas talvez a questão de divulgação ou sucesso em si. Mas assim, eu como todos nós aqui, a gente toma nossa cervejinha e às vezes, na maioria das vezes, a gente vai pro YouTube agora, né? O YouTube é nosso censor. Tem muita gente boa, tem gente que fez pouca música em Manaus, tem o Alzier que fez pouca música, o Marquinhos, o Zé Mário, tem muita gente. Mas assim, falando do João Rodrigues, aproveitar, é uma coisa que eu também não entendo, e assim a gente se sente assim culpado, e às vezes a gente quer culpar a própria divulgação, a gente não sabe por quê. Porque o João Rodrigues, naquele DVD do Teatro Amazonas, que eu ouço sempre que eu quero tomar uma cervejinha, a gente ouve um Arlindo Cruz, porque todas as músicas são sucesso. Desde Divino Porre, ele tem uma música que ele canta com a irmã dele, que as letras são formidáveis, assim, e não é a letra em si, é a melodia, é a harmonia, é tudo, né? E às vezes a gente fica sem entender o que houve, mas assim, eu quero deixar esse registro, assim, que eu acho que o nível que a gente tem aqui é tão ou superior. A gente vê um Arlindo Cruz aqui em Manaus, né? A gente vê um Almir Neto e tal, com um nível formidável. A gente fica preocupado em não entender o que acontece. A gente sabe que não é culpa do artista, né? É culpa de outras coisas que a própria inteligência da gente desconhece. Mas eu deixo o registro aqui, o João Rodrigues é um formidável. Com certeza. Eu só queria fazer um registro disso, porque assim, o parâmetro que nós temos no samba, hoje é o samba que a gente toca em Manaus. Mas se a gente roda o Brasil de uma maneira geral, a gente vai ver que tem muita gente boa. O Brasil, assim, é um celeiro repleto de grandes compositores, né? A gente abre o YouTube aí, um montão de cara amador, você olha, os próprios esses shows que tem, né, de intérprete, que a gente fica olhando, caramba, como é que pode uma pessoa dessa não fazer sucesso? E aqui não é diferente, infelizmente, depende de vários fatores. Não basta simplesmente o cara ser bom compositor e ser bom intérprete. Tem que estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, né? Mas uma hora vai dar certo, com certeza. Concordo com isso. É isso. Não basta ser bom, né? Joca, você concorda comigo que, né, pesquisando, o samba amazonense nunca vai deixar de ser
o segundo do nosso Brasil, do nosso mundo, porque a raiz é você, meu compadre, a raiz é o aço do pagode. Né? Tem raiz aqui, é carioca, porque começaram, né, a fazer show, mostrar pra gente como é que era, né, tocar nos palcos, como é que era. E vocês que são nossos professores, a maioria é carioca, rapaz. Não só do pagode, do samba, do samba enredo também. Do samba enredo também. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não escolhe o local que a gente vai nascer, não tem como escolher o local que vai nascer. Mas você consegue escolher o local onde você vai viver. E eu vejo que os cariocas eles são muito bem recebidos aqui na cidade de Manaus. Né? E tem uma identidade, uma coisa assim que é de pele mesmo. Tanto é que você já é amazonense. Eu já, com certeza. Em todos os lugares que eu vou, cara, eu sou amazonense, né? Já registrado amazonense. Isso é fundamental, né? Esses dias eu estava assistindo um show do Marcelo Marrom, um grande comediante, e ele intitulou o show dele o seguinte: o terceiro melhor show de humor do Brasil. E aí ele iniciou o show dizendo o seguinte: olha, por que eu intitulei o terceiro melhor show? Porque quando você é o primeiro, a responsabilidade é muito grande. Né? Existe muito ego, existe muita... Né? Todo mundo quer ser o primeiro. Ele falou, não, eu vou ser o terceiro. E aí, quando você fala assim, Manaus é a segunda capital do samba, as pessoas vêm aqui e olham o samba que a gente faz aqui e falam, pô, podia ser o primeiro. Isso é legal, né? De você ver que tem compositores, que tem intérpretes que estão no nível do primeiro. Né? E dizer, nós sempre seremos o segundo. Não sei se nós sempre seremos o segundo, mas o importante é o seguinte: nós estamos entre os melhores do samba do Brasil. E isso pode ter certeza. Olha, aí, para mim, encerrar meu livro de perguntas, você acha o seguinte, que o samba está em baixa? Por exemplo, agora você tem a Marrom, que já tem uma certa idade, que é a ícone do samba. E hoje o samba que a gente tem hoje ouvindo na rádio, é mais um pancadão do que o samba. Não existe mais um samba raiz, que a gente gosta de sentir, que a gente sente no coração, não existe mais. Como é que vocês, assim que são do samba, sentem isso agora? É o que o Joaca relatou, né? A questão da oportunidade, a questão do momento. Porque existe muitos compositores aí, inclusive eu conversei isso bastante com o mestre Gabi, que eu falei que eu fui um dos primeiros a apoiar ele, incentivar e ajudar a mostrar as composições dele. A composição do mestre Gabi, o pessoal na Portela adoraram o Barrabás, né? Adoraram o Cara Crachá. E eu falei, mestre, porque tem que sair da gaveta. Mas a gente tem que mostrar o samba, tem que gravar, entendeu? Tem que cantar nas rodas de samba, tem que pedir para os amigos, Joaca, canta meu samba, canta mais seu Chico aí, Joaca, onde você for. Faz pelo menos um refrão. Sabe por quê? Porque o povo tem que ouvir. Entendeu? Eu acho que é isso, a oportunidade. E você tem que lutar pelo que é seu e realmente contar com os amigos, contar com o público, porque não existe artista sem público. Não existe show sem público. Então, é isso, o nosso samba é isso. Entendeu? Essa questão da rádio é dinheiro. A questão da rádio, o que está na rádio é porque a pessoa paga. Entendeu? E muito artista, é igual a gente rala bastante. Mas a gente precisa de uma gravação boa, a gente precisa, né, de estar tocando com uma banda completa. Só que quem é que quer contratar para pagar? Não quer, só tem muito choro. Então isso é a nossa realidade. Aí quem é que quer patrocinar um DVD, um audiovisual? Quem quer patrocinar uma gravação de uma música que não é barato? Entendeu? Porque o que vocês ouvem, graças a Deus, que o nosso samba não é baixo, nunca foi baixo, sempre está em alta. Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Paulo Lança, Xande, Chico da Silva. Nosso samba é gigante, não é? Nunca vai ser baixo.
Então eu tenho isso comigo. Entendeu? Acho que hoje o Jota pode falar com mais propriedade. Se a gente for ver a história do samba assim, lá no início, fundo de quintal, por exemplo. O fundo de quintal falou do Xande. Uma vez tem uma entrevista do Xande, o Xande não tinha estourado ainda. E se não me engano foi o Sereno, chegou com ele e disse assim, Xande, eu fui sucesso com 40 anos de idade. Que foi que veio a oportunidade depois de 40 anos ralando. Naquela época, como era a divulgação do samba. Hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, mas em compensação, a qualidade, como está falando do audiovisual, ela precisa ser melhor para se destacar no meio de um universo, como o Joca falou. O Brasil tem muita coisa boa, o Brasília está fazendo um som bom pra caramba, quem vê aí. E tem amazonense lá em Brasília. Tem um Muitos. cara bom, tem o Leandro Brito, que é um cara que conhece também, porra, faz um negócio bacana, produz umas paradas legais, ele pega uns grupos bons. Então assim, naquela época, toda quarta-feira você fazia o quê? Você levava pro cacique uma música A inédita. música autoral. Uma música inédita. É. A galera não tinha vergonha de cantar. Isso. Entregava o papelzinho, todo mundo cantava a primeira vez para pegar a letra e depois todo mundo firmava no refrão. Era assim, a divulgação era assim. Aqui em Manaus já tentaram fazer isso na terça, inclusive lá no junho. Mas só que tem que continuar, tem que fazer. Isso é uma coisa que eu acho que perdeu um pouco da essência hoje. Mas é claro, a coisa tomou um outro rumo. Eu digo que a internet veio para divulgar o samba de uma forma geral, de norte a sul. E a gente precisa realmente ter a gente tem muita música de qualidade. Mas a divulgação hoje para você puxar Eu não sei se eu fui entendido muito bem. Não é um termo de recriminação. Não, sim, sim. É um termo de como era antes e como é hoje. Por exemplo, hoje aqui é uma coisa adorável. Gente que, assim, que não pertence aqui à família, que veio pela primeira vez, adorou. Tem gente que hoje aqui virou seu fã. Uma pessoa. Não, é verdade. Sim. Amanhã é 2, 3, 4, 5. Entendeu? Hoje a gente É por aí. Nós estamos aqui enraizando o samba. Mas E a gente gosta. Mas o samba é raiz, o nosso samba, ele é eterno mesmo. Vai vir gerações e gerações e vai cantar o nosso samba. É isso. É isso. Gente, ó, eu quero que vocês batessem uma salva de palmas para a colocação também do nosso amigo. Manduca, obrigado. E, gente, o bate-papo de samba com café, Joaquim, ele não dá pra gente falar tudo, conseguir mais um pouquinho da joia que você é. Um pouquinho já está registrado aí, a gente está muito feliz. E o bate-papo de samba com café é assim mesmo, não tem nada combinado. Eu tive esse sonho, essa ideia, e graças a Deus está sendo realizado. E eu fico muito feliz com isso aqui que está acontecendo hoje. Entendeu? Inclusive eu gostaria que cada um de vocês falasse o nome de vocês, porque está registrado aqui. Peraí, eu quero falar no final. Tá, mas deixa eu agradecer a todo mundo e pedir para vocês aí, gente, não esquecer, por gentileza, como é que é a rede social do Joaca? Alberto Dramel, Isso aí. E o telefone para contato? 99207-0715. E o Joaca tá aí para fazer participação aí, gente. Fazer show com a gente aí, tá bom? Esse nome era pra Então, Joaca, quem tá presente aqui, que tu lembra o nome, vai falando aí. O Hugo tá presente aqui, Hugo Tavares. Então, a rapaziada do samba, a gente tem que enaltecer, porque as pessoas que estão aqui, que vieram fazer o samba, vêm pelo samba. Não vem pela cerveja, não vem pela comida, não vem pela... Hoje, Manaus teve uma chuva torrencial, né? E a rapaziada vem porque gosta do samba, né? O Hugo chegou aí, fez uma participação brilhante. Então, quero agradecer a rapaziada, Hugo, Marquinhos, Gilmar, meu compadre Manduca. Agradecer a você, Fred, por essa oportunidade de fazer esse trabalho. Às vezes a gente pensa assim, não, mas é uma coisa porque todo mundo começa pequeno, todo mundo começa fazendo um ensaio e tal. Mas uma hora vai dar certo. Então é assim, você é da nova geração, é um cara que está vindo, empolgado, muito respeitado na roda de samba, todo lugar que eu chego, o pessoal fala no teu nome, fala das tuas composições,
E eu queria dizer a você o seguinte, muito obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do samba em Manaus, de enaltecer os compositores, de poder cantar um pouquinho, né, desses caras e dessas mulheres, né, que fazem o samba, que para mim é melodia e é poesia pura. Muito obrigado, meu carinho. Paraná. Bate-papo de samba Tamo acontecendo. junto. Joaca do Banjo. Samba merece.